Bom dia, turma. Todos aí, Remax Focus Prime, Remax Action Group, Move, Lançamento, Center, Oceânica, Performance, Connect. Estamos todos aí, todos chegando. Hauser, turma tá ali já, Renatinho tá com a turma ali. Bom dia a todos. Hoje nós temos aí um convidado especial. Não é prata da casa, é ouro da casa. Sempre bom ouvir as pessoas que estão fazendo resultado aqui dentro de casa, porque aqui não é espeto de pau na casa de ferreiro. Aqui a gente tem, né, Luiz? Aqui a gente tem números, tem gente para mostrar. Bora! Aqui a gente tem gente fazendo e acontecendo. Somos aí 49 conexões, mais a turma que assiste junto. Um dia muito especial, pessoal, para a gente hoje receber aí com todo carinho nosso amigo ídolo Carlinhos Veras, e para falar para a gente um pouquinho desses 35 anos aí de experiência no mercado imobiliário, muita história para contar, muita história. Eu acho que eu nunca parei para conversar com o Carlinhos em um momento que eu não tenha aprendido alguma coisa. Todas as minhas conversas com ele, em alguma coisa, em algum momento ele me ensinou alguma coisa e que bom que você pôde estar aqui com a gente para passar para a gente o seu conhecimento um pouquinho do nosso dia a dia, o que a gente tem que fazer e arregaçar as mangas, né, Carlinhos? Boa, Eduardo, boa. Na verdade, todo dia a gente aprende com todo mundo, né? Acho que o item hoje que a gente está conversando sobre estratégias vencedoras, eu acho que já começa muito por aí. Para quem tem ouvido bom, aprende muito. Para quem não ouve, não aprende, não tem jeito, né? Mas é isso aí. Pô, primeiro é um prazer, né, Eduardo, estar com a turma aí, a gente conhece todo mundo e torce para que a equipe inteira produza, que todo mundo vá para frente, todo mundo tenha sucesso. E eu acho que a gente está na Terra para isso aí também, ajudar o próximo. Todo mundo ajuda, quando você ajuda, Deus te ajuda também. É mais ou menos por aí. Mas vamos lá. Vou dar uma brevezinha do meu histórico no mercado. Eu estou não chegou a 35, não, 34 e pouquinho, né? Privilégio de começar na Fênix em 1990, com o Renatinho, Marquinhos Murat estava saindo para montar a atual, mas grande parte do mercado teve essa escola, que foi a Fênix, foi muito legal. Isso facilitou o entrosamento e essa união que tem hoje no mercado de Vitória. Hoje é um mercado muito limpo, a gente tem essa facilidade de negociação com o mercado externo, e principalmente de uns 2 anos para cá, quando chegou a Remax. Então, o mercado de 90 até 2022 foi 21, 22. Hoje é um outro mercado. O que a gente sempre veio tentando fazer até então, a Remax chegou e deu uma revolução aí, foi muito legal. E eu estou esperando que isso vai só melhorando. Vai abrindo a cabeça dos parceiros, isso aí vai ser muito legal. Mas vamos lá. Eu comecei em 90, trabalhei na Mural Imóveis 6 anos, trabalhei na Courtier, tive o prazer de trabalhar com o Renatinho na época. Eu vendia mais que ele na época, porque ele mexia com locação, minha área era vendas. Mas foi muito legal, porque Mural, Courtier, Segmento, Beta Espaço, fui gerente da Beta também, trabalhei um bom tempo lá. Isso foi muito bom, porque essa visão de produção ou produtividade do profissional da área hoje, a gente vê uma equipe com 10 corretores, com 2 produzindo, sendo que a oportunidade está para todos. Então, eu tentei pegar um pouquinho de cada coisa. Eu, graças a Deus, sempre tive muita sorte nas vendas. Eu sempre segui um roteirozinho de trabalho que sempre deu certo. E é o que eu vou tentar passar para a turma hoje, para ver se ajuda, dá uma luz e aumenta a produtividade da galera, né? Eu acho que
quando eu comecei na corretagem, eu senti uma falta muito grande de algum lugar para pegar informação, como eu me profissionalizar, porque não existe uma faculdade de corretagem, nunca existiu. É lógico, até a gente conhecer a Remax. Há uns 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a Raquel, que era gerente da Morar Consultora, abriu uma faculdade, um curso na UVV de corretagem. Mas ficou 1 ano, 2 anos e não foi para frente. E hoje a gente está tendo a oportunidade de ter uma empresa que tem formação para o profissional que eu nunca vi no mercado. É lógico, se você não vestir a camisa, se você não cair no mercado, cair dentro, você não aprende nada. Você tem que estar disposto a aprender e a viver o momento. E fora o lance da corretagem, os estudos, conhecimentos, eu acho que a gente tem que olhar também para você ter sucesso em venda, você tem que ter um equilíbrio de vida. Então, todo mundo fala, você tem que pegar um lead, você tem que vender, você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas se você não tiver uma vida equilibrada, com amigos, com família, com religião, com esporte, trabalhar com o que gosta, eu acho que é muito difícil ir para frente. Eu tenho o maior prazer de trabalhar com corretagem. Eu converso com pessoas o dia inteiro, eu tenho meu tempo livre, isso é um privilégio que pouquíssimas profissões te dão essa condição. Então, eu sempre estou falando que corretagem é o melhor trabalho do mundo. Você tem possibilidade de ganhar 50 mil reais, 100 mil reais por mês. Isso depende muito do que você se propõe e o tanto que você trabalha por isso. Agora, é possível para todos. Então, eu coloquei uns itenzinhos que eu acho muito interessante. Poxa, não adianta você ser um excelente esportista, trabalhar 8 horas por dia com esporte e 10 minutos com corretagem. É o que eu sinto, vou te falar o que eu vejo muito nos colegas, e a gente tenta ajudar sempre nas sugestões, nos palpites, é que eu acho que você tem que ter um tempo destinado para corretagem. Não se precisa corretar 24 horas por dia. Você tem que ser corretor 24 horas por dia. Agora, eu trabalho sério 2, 3 horas por dia. Isso é mais que suficiente. Se você quiser trabalhar 8, 10 horas, beleza. Essa questão do trabalhar muito, trabalhar pouco, produzir muito, produzir pouco, já inicia por aí, porque eu acho que para você ganhar dinheiro ou ser bem-sucedido profissionalmente, você tem que saber para onde você quer ir. E quando eu iniciei há 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu pensei o seguinte, eu quero ter uma vida muito boa, eu quero poder viajar, quero ter disponibilidade de tempo, mas eu quero ganhar 10 mil dólares por mês, média. Com isso eu consigo fazer minhas viagens, eu consigo viver bem em restaurante, fazer meus eventos, ou seja, eu vou conseguir manter minha família e eu vou conseguir ser um cara feliz. Eu comecei mais ou menos por aí. Eu quis ter uma rentabilidade que me proporcionasse uma vida boa. E eu acho que hoje é o que eu coloquei no papel para mim. E eu, graças a Deus, eu venho conseguindo fazer isso. Com as variações do dólar aí, a gente está sempre tentando chegar a esse valor ou ultrapassar esse valor. Então, eu acho que para você ter uma produtividade boa, você tem que saber para onde você está indo. Esse é o primeiro passo do sucesso do corretor hoje no mercado. Depois que você sabe para onde você quer ir, você tem que ter um planejamento de trabalho. Você tem que se posicionar, já é um primeiro passo aí que a Remax ensina para a gente, é esse posicionamento. Mas eu acho que é um posicionamento que não é só de área. Eu não quero trabalhar só Praia do Canto, eu não quero trabalhar só Jardim da Penha. Você tem que posicionar, além da área, você como profissional. Se você quer ser um profissional de altíssimo padrão, como todo mundo fala, hoje está na moda. Eu sou corretor de alto padrão. Acho que 100% dos corretores que estão no mercado hoje são de alto padrão. Eu tenho amigos que ganham muito dinheiro vendendo Minha Casa Minha Vida. Isso é uma proposta deles. E dá certo. Mas contanto que você trabalhe certo nessa área. Eu me posicionei Praia do Canto, Jardim da Penha e Mato da Praia, há muito tempo atrás. Hoje eu trabalho em Jardim Camburi, eu trabalho Bento Ferreira, mas você tem que ter uma área de atuação e você tem que se vestir como isso, como tal. Então, se você trabalha na Praia do Canto, se esse é o seu posicionamento, o máximo possível que você puder conviver com essa comunidade vai te trazer bons frutos.
Você tem uma academia, paga R$ 400, nem sei quanto que é, paga R$ 400 para o Vitória Esporte, vai viver com gente rica. Vai remar de canoa havaiana, entendeu? Vai pescar lá no iate. Todos os contatos, todos esses convívios, quando você se posiciona, vai ficando mais claro, entendeu? Eu não vim de cidade, eu sou de Minas, cheguei aqui em 78, comecei a corretar em 90, eu não sabia onde era Praia do Canto, onde era Jardim da Penha. Não é nome de rua, não, sabia onde eram os bairros. Então, quando eu escolhi essa área que eu considerei uma área nobre, eu comecei a todo dia andar pelas ruas, ler nome de prédios, etc. e tal. Vivi nessa área. Isso me deu possibilidade de ter contatos. Acesso não é para quem é rico, para quem é pobre, para quem convive no local. Seu Zé do Coco ali, todo mundo conhece na Constância Sodré. Então, quando você escolhe uma área e você vive naquela área, você tem mais possibilidade de ter contatos. E contatos é possibilidade de venda, contanto que você tenha conhecimento, né? Então, uma das coisas que eu botei aqui como item prioritário é a questão do posicionamento. Quando você se posiciona, você tem que ser um tal de especialista. O especialista só consegue ser especialista se investir em conhecimento, que é uma grande lacuna que tem também hoje nas equipes de venda. Eu quero ser especialista, mas eu não destino meu tempo para estudo e nem para treinamento. A gente tem que botar a mão na cabeça e ver o seguinte: hoje um profissional para ganhar 40 ou 50 mil reais por mês, o cara tem que ter faculdade, tem que ter... Ou um cara muito bom de negócio, mas tem que ter um investimento em cima de sua profissão. E se a gente for dar uma olhada, quem tem 5 anos de corretagem, ou 10 anos aí, ou 1 ano de corretagem, bota no papel qual o valor que você investiu em treinamento, em cursos. A gente quer ganhar, mas a gente não tem essa consciência de formação do profissional. Isso demanda de tempo e de informação que você vai jogando para sua cabeça. Então, eu coloquei aqui muito importante essa questão da formação do profissional hoje e do investimento. Então, quando você se posiciona e quando você se forma nessa área, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. Porque se alguém da região vem conversar com você a respeito sobre um produto, sobre o bairro, você tem um conhecimento. Isso abre as portas para os clientes. O cliente não compra com você porque você é bonito. O cliente compra com você porque você tem conhecimento. Se eu não entendo de carro, eu tenho que procurar uma pessoa que entende de carro para me auxiliar. Então, se eu sou um ótimo corretor de imóvel, não de alto padrão, ou seja, que tem um conhecimento nessa região de alto padrão, você vai abrindo suas portas aí para as vendas. Eu brinco muito com os colegas de trabalho o seguinte: hoje está na moda ser alto padrão e aparecer no Instagram fazendo filme e mostrando, eu estou aqui, eu estou ali. Eu acho importante isso, muito importante. Na minha época, era jornal, não existia Instagram e etc. E todo mundo vendia do mesmo jeito. Só que você fazer uma publicação no Instagram e você receber um lead ou um amigo que tem interesse em imóvel e não ter argumento para conversar com essa pessoa, foi um tiro no pé. Você jogou fora a oportunidade que você tinha de atender bem a um cliente ou um amigo. Aí, em cima desse conhecimento, eu coloquei alguns itens aqui que eu acho muito importante e a galera geralmente não investe nessa área. Se você está tirando 1 hora do seu dia para você ler um jornal, hoje pela internet, etc. e tal, já te traz um pouco de conhecimento. Se você parar para estudar um pouco todo dia, para poder atender seu amigo, seu cliente, e ele vier perguntar para você sobre a área de marinha, você tem que conhecer, você tem que saber o que é um terreno aforado, ocupação, direito de uso. Você tem que saber qual é a taxa que é cobrada para transferência hoje, quanto que era em 2015. Então, você tem que ter esse conhecimento. Fundo de garantia. Às vezes, você pega um corretor que atendeu um cliente, saiu para o camarada, mostrou 30 imóveis para ele. Aí, quando achou um apartamento aqui na Praia do Canto, marinha, aforado,
e o cara tem a fundo de garantia para financiar, ou o cara tem financiamento e fundo de garantia, o terreno é ocupação. Então, aí você trabalha muito e não tem retorno. Por quê? Falta de conhecimento. Se você tivesse perguntado antes e soubesse que é área de marinha, você não tinha perdido seu tempo. Isso é muito legal. Isso tudo são gatilhos que aumentam a sua produtividade. Marinha, fundo de garantia, financiamento. Quanto que custa para fazer uma escritura hoje? O que é um ITBI? Isso são coisas simples, não tem nada. O corretor de imóveis não precisa ser expert em nada, mas você tem que ter um conhecimento geral da área que você atua. Então, você tem o quanto que custa um ITBI, quando ele é pago, como é feita uma escritura. Toda vez que você vender um imóvel, leia a escritura. Toda vez que você fizer um contrato particular de compra e venda, ou seu gerente fizer um contrato particular de compra e venda, leia. No terceiro ou quarto que você vier a ler, você vai ver que é igual, todos eles são iguais, mudam detalhes, ou qualificação de comprador, vendedor, condição de pagamento, alguma condiçãozinha ou outra. Mas o contrato é básico. Uma escritura é muito simples, conta o histórico do imóvel. Então, toda vez que você vai investindo em cima disso, isso tudo vai facilitando suas vendas. Lucro imobiliário, você tem que entender disso, o seu cliente não entende disso. Hoje é muito fácil, hoje está tudo na internet, você abre, lê e fica sabendo. Talvez o grande problema seja essa facilidade, porque por estar aqui é muito fácil, na hora que eu precisar eu abro e leio. Não, não é por aí. Quando a pessoa está conversando com o cliente, com o seu amigo, você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter também a questão, você tem que ler sobre economia, você tem que ter uma noção de como é que está seu país, como é que está seu estado, como é que está o mundo. A gente está passando por uma fase muito legal no nosso estado, muito dinheiro chegando. Eu acredito que os próximos 5 a 10 anos do nosso estado é só positividade, só coisa boa que está vindo para cá. E isso tudo vai trazendo para você segurança e argumentação para você poder trabalhar com o seu cliente. Tá? Uma outra coisa que eu acho que sempre o corretor tem que estar na ponta da língua, tem que ter conhecimento, é sobre índices financeiros. Se você trabalha com dinheiro, se você trabalha com investimento, você tem que saber para onde você encaminhar seu dinheiro, ou orientar seu cliente para onde encaminhar o seu dinheiro. Nós tivemos uma onda aí muito boa, e a gente está nesse período aí de estudos aqui no estado, que é uma novidade, entre aspas, aí, de Airbnb, etc. e tal. E quando você consegue enxergar um bom negócio, você prospera, você joga isso para frente. Nós tivemos a sorte, fizemos um bom trabalho lá na Fox, nós fechamos, acho que 25 estúdios lá da Mazini Gomes. Mas o que foi isso? A gente viu que o mercado ia absorver um pouquinho antes do que os outros corretores, a gente jogou informação no mercado, com segurança, com conhecimento técnico de inflação, de valorização dos imóveis nos bairros, que a gente estuda, sabe qual é o histórico de valorização nas áreas de atuação nossa, e isso facilitou o nosso trabalho de venda nesse trabalho de estúdios, ok? Tudo o que você conhece, saber nunca é demais. Tudo que você conhece, tudo que você investe, você vai juntando e daqui a pouco você está dominando o mercado. Ninguém conhece tudo. Todo dia você tem alguma coisa a aprender. Quando eu converso com o Eduardo Ambrosio, poxa, eu aprendo coisas com o André, pô, pra caramba. Converso com a Juliana, aprende pra caramba. Com o Renatinho, todo mundo tem alguma coisa para te passar. Isso que eu te falo, o corretor tem que ter ouvido bom e tem que ter curiosidade. Você tem que viver o momento de corretagem. Eu costumo falar o seguinte, quando você começa o seu dia como corretor, eu já tenho meus objetivos, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei quanto que eu tenho que ganhar por mês, eu sei quanto que eu tenho que fazer por dia. Então, eu acordo cedo, vou fazer minha canoa havaiana, vou remar, vou correr, vou fazer meu exercício, porque você tem que estar com o corpo bom para você poder trabalhar. Se você não tiver com o corpo bom, não tiver com a cabeça boa, você não produz. Você tem que ter um ambiente bom de trabalho, no seu escritório, na sua casa. Com isso aí, você consegue performar muito melhor, muito melhor. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre fiz com meus colegas corretores, quando eu gerenciei outras empresas, praticamente todas as empresas que eu passei, a gente sempre fez essa brincadeira e sempre deu certo. E tem tudo a ver com o que se prega na Remax, talvez com intensidades diferentes.
Eu sempre quando tem um colega que não estava produzindo nada, não estava vendendo, porque o problema estava nisso, naquilo, eu fazia uma brincadeira o seguinte, eu dava um valor, um prazo de 30 dias para o colega fazer uma venda. Mas eu fazia o seguinte, você me dá... Eu vou te dar, na época era R$1.000, a última vez que eu dei isso, no dia de hoje uns R$5.000. Eu te dou R$5.000 no final do mês se você não vender nada. Mas só que você vai ter que seguir uma rotina de trabalho diária que vai fazer você produzir. Mas se, porventura, você não produzir e seguir esse trabalho, eu vou te dar os R$5.000 no final do mês. Eu tiro do meu salário, da minha renda. E desses 40 ou 50 corretores que eu fiz essa proposta, todos aceitaram e eu nunca paguei um cruzeiro para ninguém. Todos venderam com 15 dias, 20 dias, 25 dias, todos os corretores venderam. Mas por quê? Seguiram um critério de trabalho. Acordou de manhã, fez seu exercício, tomou seu banho, fez sua barba para quem é menino, quem é menina passa seu batom, se prepara, porque você vai virar corretor nesse dia. Você tem que se vestir como corretor. Eu saio de casa sabendo que sou corretor. Quando eu encontro com o porteiro, na hora eu entrego meu cartão, se tiver alguma indicação, estou à disposição. Encontro com um colega na rua, entrego meu cartão, sempre estou falando de alguma coisa de imóvel. Então, o cara que é corretor, fora o horário, o investimento que eu vou falar agora, que seria para você ter a produção, você tem que sempre estar vivendo a corretagem. Chegou no escritório, você vai visitar todos os dias 2 a 3 imóveis, todos os dias. Isso para ganhar os R$5.000 no final do mês, se não vender nada. Todos os dias visitar 2 ou 3 imóveis. Você, na minha época, não existia esse nome, já prospecção, né? Você tem que prospectar todo dia de 2 a 3 clientes. De preferência, pessoalmente. Telefone funciona? Ajuda. WhatsApp, nunca. Você nunca consegue levar emoção ou ter uma conversa legal com alguém, é quase impossível pelo WhatsApp. Por telefone, bom, pessoalmente é ótimo. Então, se você conseguir sair do seu escritório, visite 2 imóveis por dia, pode ser em construção, pode ser pronto. Faz suas contas. Em 30 dias, se você trabalhar 5 dias, eu não gosto de trabalhar sábado e domingo, não, só que não tem jeito. Vou mostrar apartamentos se precisar e tal, mas de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 6, 7 horas da noite, é mais do que suficiente para você ser produtivo. O corretor que saiu, visitou os 3 imóveis por dia, numa semana ele visitou 15 imóveis, 60 imóveis no mês. Você só vende o que você conhece. Quando o cliente liga na sua empresa, você vai ler uma ficha, que agora é um sistema aí, você vai ler o que está escrito lá, que são 3 quartos, com suíte, o cliente lê isso também, velho. Agora, quando você visitou o imóvel, você não está vendendo o que está escrito, você está vendendo o que você viu, você vende emoção, você vende energia. Isso faz vender. Quando você para contar alguma história para alguém, você tem emoção em cima disso. Quando eu leio o que o cliente precisa, e você tem que ter ouvido bom, não adianta você quer ficar falando com o cliente, explicando, e parará, para e ouve o cara. Às vezes o cara está com problema de coração, você está querendo vender para ele um rim. Não é, pô. Se o cara está com problema de rim, você vende um rim para o cara. Se o cliente sente que você está querendo ajudá-lo e não resolver o seu problema, a probabilidade de venda é muito maior. Eu não tenho tesão em dinheiro, tenho tesão em resolver o problema do meu cliente. Quando você pega uma pessoa que está indo no rumo, que você sabe que o rumo do cara está errado, e ajeita ele, fala, não, meu filho, não é isso que você está precisando, não, você está precisando disso aqui. A ponta, inclusive, do cliente ter R$100.000, quer cobrar um imóvel de R$1 milhão, ou seja, vai pagar R$10.000 por mês de prestação, você olha a história do cara e fala, bicho, espera aí, você não precisa comprar imóvel, você tem que alugar um imóvel, fazer uma poupança para você ter um valor pago menor do que financiar 90% do valor do imóvel. Você tem que ouvir o cara. Então, a questão de produção está 100% ligada a conhecimento. Renatinho bate isso muito na tecla. Galera, vamos estudar. Eu bato muito na tecla disso também. Aí o pessoal fala, pô, Carlinhos, você conhece todos os prédios, você tem 30 e poucos anos de corretagem. Eu tenho amigos, não vou citar nome, eu tenho vários amigos que têm 30 anos de corretagem, 35 anos de corretagem, que não conhece 10% que eu conheço. Porque não investe no conhecimento. Quando eu pego um prédio na Praia do Canto, que eu falo
a metragem, a idade, quem construiu, é porque eu estudei quando ele estava em construção. Se já estava pronto, eu entrava com um corretor, colega, todo corretor que sai para visitar imóvel, gruda na saia dele, vai junto. Quando você está no mercado, você está andando na rua, vai visitar um prédio, você vai conversar com o vizinho, vai conversar com o porteiro, vai conhecer alguém no elevador, tudo isso te traz venda, contanto que você esteja vestido de corretor. Então, já até pulei o negócio aqui, é isso mesmo. Então, essa questão de investir em conhecimento, talvez seja o que existe mais importante na corretagem. Agora, quando eu falei que você tem que todo dia acordar, visitar imóvel, você tem que estudar, pega aí meia hora, hoje vou ler sobre matemática financeira, estuda um pouquinho, hoje eu vou ver sobre financiamento, leia um pouco. Se todo dia você investir meia hora em leitura, Google está aí, abre, qualquer assunto que você botar, o bicho tem tudo. Ou todo dia eu vou abrir uma plantinha, vou estudar o que me facilitaria vender esse imóvel em construção, levanta a bunda da cadeira, vai lá no prédio, abrir a planta no prédio, tabela, vê o que tem a venda no prédio, olha que barato. Daqui a pouco você sai e fala, puta que pariu, esse apartamento tem isso, que é maneiro, eu venderia isso. Você começa a comprar o imóvel. Quando você compra, você vende. Eu nunca vendi um imóvel que eu nunca comprei. O Citanão de consultora, não tem consultora que eu não vendo. Eu não acredito. Acabamento ruim, perigo de quebrar, a gente conhece todo mundo. Quando você vai estudando, você vai tendo conhecimento, vai ficando mais fácil para você. Então, o trabalho que a gente faz hoje lá na Focus é um trabalho pesado em treinamento. A gente tem treinamento segunda, terça, quarta e às vezes quinta também. Sexta não, porque sexta é o dia da cerveja. Não é não? Juju, por exemplo, não trabalha sexta de manhã, olha que barato. Você tem que ter seu tempo para você, para a família, pô. Você não precisa trabalhar 24 horas por dia. A gente foi no treinamento, a gente foi no C7 lá em São Paulo, teve uma palestra de um camarada lá, que vende bem pra caramba, mas o cara falou que trabalha de segunda a segunda, de 7 horas da manhã à meia-noite. Isso para mim não é vida, não. Quando eu falei que você tem que ter um esporte, você tem que ter uma religião, você tem que ter... coisa importantíssima, botei aqui, você tem que participar de eventos. Cara, um dos melhores clientes que você tem é o colega corretor. Quando você conhece muitos corretores, você tem acesso a muita informação. Quando você vai dar sua remada, quando você vai jogar seu beach tênis, quando você vai participar de um esporte, você tem contato com pessoas que estão privilegiando a vida. Isso é maneiro, viver próximo a gente boa, e pessoas que estão procurando coisas saudáveis, que estão querendo viver a vida tranquilo. Então, para quem participa, lançou um prédio, vai. A quem não bebe, bebe leite. Eu tomo minha cervejinha. Aniversário, missa sétimo dia, qualquer coisa que tiver evento, várias pessoas, vá, participe, mostre sua cara. Se você não é visto, você não é lembrado. Principalmente para o mercado imobiliário. Então, você tem que ter esse contato social, no esporte e comercial. Eu conheço, acho que uns 80%, 90% dos corretores do mercado hoje. Por quê? Todo evento eu estou dentro. Todo evento eu estou dentro. Você vai lá, conhece o consultor, você conhece o seu colega corretor, você passa problemas que você teve com um colega limpo. Isso é importantíssimo. Eu ouvi uma vez do falecido Paulo, que era da Beta, eu achei mal barato. Eu estava com um problema com a colega de trabalho, eu era gerente da Beta, a gente fazendo uma venda, essa pessoa se sentiu responsável pela consultora e achou que tinha recebido o comissionamento. Eu falei, não, eu não cheguei por ela, eu cheguei direto à consultora. Mas, em resumo, eu tive uma reunião, eu, Paulo e essa corretora. No meio da conversa, o Paulo foi, botou a mão em cima de mim e falou, Carlinhos, ela está certa. A metade da comissão é sua e a metade é nossa. Eu fiquei calado, o dono da empresa mandou. Quando entrou no carro, ele me falou uma coisa que eu não esqueço, tem 20 anos. Ele falou, Carlinhos, o cliente vai embora. O seu colega de trabalho vai ficar do seu lado o resto da vida. Então, assim, mantenha um bom relacionamento com o mercado imobiliário. É lógico que tem Zé Ruela por aí, mas são poucos. Tem muita gente boa no mercado. Se aproxime aos bons. Isso te traz energia boa, te traz informação, te coloca no mercado, isso aí é imprescindível, tá?
Aí, vamos lá. Carlinhos, tem uma pergunta para você aí. Acho que o Aloysio tinha uma, a Tiara também levantou a mão. Me bota aí, que eu não sei nem onde que eu leio esse negócio. Fala aí, Bota aí. Aloysio. Eu? Pergunta. Levantou a mão aí, ué? Não, estava com a mão levantada um pouquinho mais cedo, mas só para complementar e reforçar o que o Carlinhos está falando, é uma das coisas que a Remax preza muito, e a gente bate nessa tecla, é a educação continuada, é o corretor estudar, aprender, cada dia ser um pouco melhor. E também a gente bate muito na proatividade do corretor. Essa é a grande diferença do corretor que trabalha na Remax do corretor do mercado imobiliário tradicional, que ele fica sentado esperando o telefone tocar para atender um lead. E Carlinhos colocou de maneira muito clara a importância da prospecção e a importância de você cultivar relacionamentos e conhecer produto. Não adianta que você não vai vender o que você não conhece. Você tem que se especializar, você tem que se posicionar, mas, sobretudo, você tem que se relacionar e prospectar 24 horas por dia. Você trabalha 3 horas por dia, efetivamente, mas você é corretor as outras 21 horas do dia. Então, isso é muito importante, foi muito profundo isso, Carlinhos. E obrigado por compartilhar, porque a gente está vendo aqui uma experiência de um old school, né? Um cara que veio da época do jornal, né? De 2Q, 1S, né? Enfim, aí. Queremos ouvir a história da gravata. E acompanhou a evolução do mercado e viu que o que se fazia antigamente vale para hoje. Só que hoje você consegue, através das ferramentas que a gente proporciona, executar esse trabalho de maneira muito mais simples, muito mais eficiente e muito mais rápida. E que bom que você está falando isso aí. Eu tenho certeza que tem gente aqui, por exemplo, o Renato, que também é old school, ele conseguiu evoluir. E a gente percebe que pessoas não conseguiram evoluir ao longo desse tempo. Né? Isso é muito frustrante. Por quê? Porque mostra que algumas pessoas são acomodadas, outros não. Outros estão sempre atentos, né? Às mudanças, estão se reinventando o tempo todo. E isso é que é muito importante. É isso que eu queria... Boa. Tinha uma outra pergunta aí. O pessoal está fazendo comentários aí, ó. A Danieli, o André, o Paulo Lima, excelente abordagem sobre conhecimento técnico. Rafael, informações riquíssimas. O Paulo reforçou que tem que ir em todos os eventos, velório, quermesse, chá da dia, todos eles. O Osés falou aí que ser treinado pelo Carlinhos é surreal, aí aprendeu bastante com negociacionata. E, por último, o Osés fez um comentário aí sobre a Luiz de lifelong learning, que é aprender sempre, né? Acho que a Tiara também estava com a mão levantada, mas abaixou. Mas, pô, até quando a gente começou a falar, Eduardo, quando a gente fala assim que tudo está contido em tudo, né? Acho que o processo de venda, quando a gente fala, poxa, eu amo viajar, amo. Eu conheço 56 países e, se Deus quiser, final do ano agora, tenho com a Glaucia para a gente fazer mais uma viagemzinha. Toda vez que eu sento com um cliente, principalmente para fechar algum negócio, quando estou fazendo a gerência, alguma coisa assim, você tem que deixar a pessoa te ver primeiro. A pessoa tem que sentir quem você é, se você é uma pessoa boa, se você não é. Então, quando eu viajo, eu tenho história. Quando eu remo, eu tenho história. Quando eu mergulho, eu tenho história. Quando você vive, você tem história. Então, eu nunca começo a conversar com um cliente sobre negócio. É lógico que não. Pergunto de onde que ele é o tal do rapport, né? Descobriu com o que o cara gosta, você vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você se abre com a pessoa, e a pessoa acaba se abrindo com você. Então, eu falo que tudo está contido em tudo. Você participar de eventos, você fazer suas viagens, você ser uma pessoa feliz, tudo isso faz parte do momento da venda. Não adianta você sentar com uma pessoa, de uma vez já tocar, você tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Eu vi uma propaganda outro dia no Instagram sobre leads, como aproveitar 100% dos leads. Não existe isso. Não existe aproveitar 100% do lead. Tem gente que não está apto para compra. Tem gente que está apto para compra e não sabe disso. Então, a questão de você conseguir ouvir a pessoa, fazer a pessoa abrir o coração para você, você tem que abrir o seu primeiro. Então, o contar histórias
abrir o coração, você dá um sorriso para a pessoa, tudo isso vai ajudando a pessoa a abrir o coração para você. Abriu, fica muito mais fácil, porque ela sabe que você é uma pessoa de boa índole, que você está ali para ajudá-la, e aí automaticamente a venda flui. Eu acho que tudo isso ajuda, tá? Outra coisa que eu botei aqui que é muito importante, muito. Carlinhos, tem uma pergunta aí do Léo aí, acho que é sobre esse assunto aí também. Bota aí, porque eu não sei nem onde que eu vejo esse assunto, esse CC aqui embaixo. Ativar as legendas? Não, pode deixar, deixa aí que o Léo vai falar. Então, fala, Carlinhos, tudo bem, querido? Beleza, bora. Muito agradecido aí com a sua palestra, agradecido com a atenção que você dá a mim e a minha agência, aqui você, o Flávio, e toda a Fox Imobiliária, sempre que a gente precisa, a gente entrou na RIMAX por causa da Fox, por causa do Flavinho, e vocês continuam com esse coração aberto até hoje, sempre que a gente tem alguma dúvida, sempre que a gente precisa de alguma coisa, vocês sempre estão recebendo a gente lá. Então, eu queria fazer esse agradecimento em público aí, para todo mundo ter ciência disso. Primeira questão. A dúvida que me surgiu foi quando você falou do volume de treinamento, né, das quantidades de treinamento que vocês ministram na Fox, né? Tem na segunda, a academia, deve ser, que nós estamos tendo, e tem na terça, na quarta e na quinta. O que seriam esses treinamentos? Como é que são divididos esses treinamentos? E para gerar para gerar esse volume de treinamento semanalmente? Fala para mim. Boa, Léo, boa pergunta, hein? Vamos lá. Isso depende muito da fase da empresa. Tá. Eu, por exemplo, minha área lá, eu sou gerente de lançamentos. Então, nós temos 113 prédios em construção na área que a gente atua, Focus. Tá? Se eu estou iniciando a formação de uma equipe, eu tenho que todos os meus corretores conhecem 100 e poucos produtos. Se eu estudar um por dia, eu vou fazer 20 imóveis só no mês. Ok? Eu vou gastar 5 meses para estudar todos os produtos, fora o que entrar nesse período. Então, você tem que quantificar o seu... lógico, primeiro a questão do posicionamento. Aonde eu quero trabalhar, onde que eu vou atuar. Aí você vai saber do volume que você vai ter que aprender. E depois você vai ter que dividir isso num prazo sensato para a equipe estar formada. Depois da equipe formada, cada produto que entra é mais um estudo. E outra, se você voltar ao que você estudou 6 meses atrás, vai ter dúvida. Então, você pode sempre... E um prédio que estava em construção há 6 meses, às vezes pode estar entregando hoje, pode estar fazendo acabamento. Então, assunto, meu irmão, sempre tem. E outra, boa pergunta, porque eu sempre defendi que hoje que esse negócio de trabalhar online tá foda. Você não consegue, meu irmão, conversar com um colega de trabalho, você tem que sentar com seu amigo, dar um beijo, um abraço, tomar um café, você tem que trocar ideia, você tem que trocar informação. Eu conheço 10 imóveis, você conhece 10, Renatinho conhece 10. Se a gente sentar para conversar, são 30 imóveis que a gente vai estar batendo bola ali, ó. Então, assim, a questão da corretagem implica em sempre você ter estudado tudo e você sempre estar atualizando. Assim, se a gente tivesse 5 dias por semana lá na empresa para fazer treinamento, ainda ia faltar tempo. Mas, Carlinhos, isso, só, desculpa te interromper, entendi perfeitamente. Para o lançamento aí, justifica. Mas aí o lançamento não ocupa todos esses dias, né? O lançamento deve ocupar um dia da semana, não sei, né? Isso. Então, o que acontece? Segunda-feira, o Dinei, ele dá o treinamento de venda, técnica de venda, como você se organizar. Dinei é muito bom nisso. Tá. Então, ele passa essa visão e faz o treinamento. Funil de vendas, como você descarta, como você não descarta, tudo ele passa. Isso é muito legal. Que é uma outra grande falha, até anotei isso aqui, depois no final eu ia falar. O corretor tem que aprender a anotar o cliente, tem que aprender a descartar o cliente. Tem cliente que não presta, joga fora. Gasta tempo com o cliente que não vai comprar, ou que é um cara grosso, descarta. Trabalha quem que você vai trabalhar. Na minha época, eu trabalhava com isso aqui, ó. Uma agendazinha, gravata, pastazinha, não tinha celular, um bipzinho, para os ricos tinha um bip do lado. Meu irmão, agenda, anotou, cumpre o que você botou na agenda. Está dentro do seu planejamento. Agenda não é lugar para você anotar o nome de cliente. Você tem que ter uma pasta para você ter esse controle de cliente. Só que hoje, na nossa modernidade, existe lá os portais, as fontes para você organizar, o ID para você organizar os seus clientes, que te avisa data de aniversário,
te avisa quando entra um imóvel que é compatível com o que ele está olhando. Você tem instrumento hoje que eu tenho certeza que a galera não usa 5%. E outra, não tem o controle. O camarada atende um cliente hoje. Se você perguntar com uma semana, e o seu João que você atendeu semana passada? Peraí, vai procurar algum papelzinho, algum canto da gente que ele anotou. Não pode, você tem que ter organização. Então, hoje o corretor corre atrás de lead. Carlinhos, volta aí para o treinamento. Vamos lá. Segunda-feira, academia e o Dinei. Terça-feira, Carlinhos, treinamento de lançamento. Quarta-feira, entrada e saída de produto, Vanessinha e Flávio. Entrou um apartamento, se você trabalha com sapato e tem 100 sapatos na prateleira, se entrar um sapato novo, você tem que saber qual é. E se um sapato foi vendido, você tem que saber por quanto foi vendido. Informação. Então, atualiza a carteira, na quarta-feira, atualiza a carteira de pronto. Boa! Porque eu posso estar captando um imóvel que você tem um cliente para ele. Perfeito. Eu posso falar que meu cliente está vendendo porque precisa de comprar um apartamento de 2 quartos por filho. Você, eu tenho um cliente que tem um 2 quartos que vai atender esse camarada e o meu cliente quer pegar um 3 quartos. Você começa a fazer ligação. É o início de um negócio. Então, segunda, terça e quarta são esses treinamentos. Quinta, eventualmente, a gente faz um campo, visita, a Glaucia monta um grupo de estudo, o Juliano marca visita em uma obra, junta 5, 10 corretores. Então, assim, importante você estar fazendo junto para você ter uma equipe padronizada. O ideal é que todo mundo participasse de tudo. Perfeito. Porque você Isso online ou tudo presencial, Carlinhos? Presencial, tem que ser carne e osso. A galera vai em peso? Como é que é isso? Vai, quando não vai, a gente puxa a orelha. Tá. Beleza. Mais ou menos por aí. Não tem... Eu acho que a participação, e quando você vê quem é que está produzindo, sempre está dentro. Raríssimas vezes o corretor que produz não está ali. Tem corretor que chega lá que você não sabe nem o nome dele. Por quê? Não participa. Nessa brincadeira de colocar o corretor para ganhar os 5 mil reais no mês, eu teve um colega que trabalhou na Fox com a gente há 15 anos atrás. O pessoal da empresa conhece essa história. Um dos sócios mandou ele embora 10 vezes. Carlinhos, manda embora. Falei, aguenta aí, o cara está passando dificuldade com a família e tal. Esse camarada, eu sentei com ele e falei, cara, você já foi mandado embora 10 vezes, agora estou abrindo o coração com você. Ou você inicia o seu trabalho como corretor, porque o camarada chegava lá às 8 horas da manhã, tomava um café, num dia, só voltava de tarde para tomar outro café. Isso não é trabalhar, isso não é corretar. Ele queria montar uma farmácia, queria montar uma casa lotérica, queria tudo, ia resolver a vida dele. Só que o dinheiro tinha que vir da corretagem, mas ele não podia trabalhar como corretor. Porque o sonho dele estava em outra coisa. Então eu falei, ou larga essa merda e toca a sua vida, ou entra para corretagem. Quer ganhar 5 mil reais esse mês? Esse camarada, tem 15 anos, 16 anos isso. Ele foi campeão de venda na empresa nesse ano. Eu ganhei 22 mil reais média mês naquele ano, 15 anos atrás, e ele ganhou 23.500 reais média mês. Comprou carro novo, Corolla. Aí você vê que o mundo, a corretagem está para todo mundo. Mas só que você tem que botar o seu na reta. Se você não entrar, o negócio não vai. Ninguém, gerente, não vai te botar no colo e vai fazer você produzir, não. Eu tenho o maior prazer de passar o que eu conheço para meus colegas. Isso é uma outra coisa que eu coloquei aqui. Irmão, você tem que abrir seu coração, passa conhecimento seu para os outros. Deus ajuda quem ajuda os outros. A coisa impressionante. Eu, com certeza, vou vender esse mês. Estou aqui dando uma hora aqui de tentar ajudar os amigos, aumentar a produção, passar a tal das estratégias vencedoras. Eu sei que esse mês eu vou vender, tranquilo. E toda vez que você ensina, você aprende. Isso é batata. A sequência de estudo que a gente faz na Fox é imprescindível. Quando eu entrei na Fox, aí 17, 18 anos atrás, lá na Mata da Praia, era segunda a sexta, treinamento todo dia, de 8 às 9h30, 1h30 por dia. Nós fizemos 2 a 3 meses direto. A empresa arrebentou, a gente foi campeão de venda na rede Netmóveis, com 12 corretores. Netinho tinha 27 corretores, a gente vendia igual a eles, com 12. Então, o foco é importante, a sequência, o que a gente bate muito na tecla na empresa, é esse compromisso diário, esse planejamento diário de trabalho, que o colega geralmente não tem. Não pode deixar tocar banguê, não.
compromisso, então pelo menos 2 horas por dia. Eu vou chegar na empresa às 8 horas, vou tomar um café, vou sentar aqui, vou botar uma viseira aqui, ó, para não olhar meu colega do lado, e vou estudar. Eu vou pegar hoje, vou estudar isso, amanhã isso, se agenda, planejamento, faz um planejamento de trabalho, de estudo. As coisas vão acontecendo, aí você, ó, eu estou dando sorte. Não é sorte, a coisa acontece porque você está no caminho. Então, eu sempre falei isso com o Flávio, já falei com o Luiz também, com o Eduardo, que o sistema Remax veio para revolucionar, chegou ao barato, cara. O novo ou o velho vai ser produtivo. Você pega a Ju é nova na corretagem, tem 2 anos, 3 anos de corretagem, menina arrebentando. Foi a que mais vestiu a camisa da Remax que eu vi lá na empresa. Ela entrou, chegava a ser chata. Chegava, estudava ali, que era de faculdade da Remax, fazia não sei o que lá, videozinho sem vergonha. E hoje está aí, uma puta profissional. E outra, dedicada e compromissada com os horários dela. Mas sexta-feira de manhã, o dia dela. Maneiro, você tem que ter isso, entendeu? Eu não trabalho antes das 8h30, 9 horas da manhã, porque eu vou remar cedo. Antes eu acordava às 5 para remar, agora não, sou preguiçoso, vou de 7 às 8. Né? Então, você pode ficar um dia por semana livre, mas trabalhe os outros 4, os outros 5. Então, você tem que fazer um planejamento, você tem que ter uma rotina diária, que é o que é o mais difícil de tudo isso aqui. Não adianta você ler Academia Remax, não adianta você ficar lendo livro o dia inteiro, se você não tiver essa questão da sua organização de estudo, de trabalho. Você tem que ter consideração pelo seu cliente absurda. Tem gente que marca o camarada às 9, chega às 9h20. Me desculpa. Corretor tem que ter horário, tem que ter compromisso. Botou na agenda, cumpra. Você está aqui para resolver problemas do seu cliente, não é ele para resolver seus problemas, não. Então, a gente tem que ter esse foco, investir em conhecimento e organização do seu trabalho. Não precisa de trabalhar para morrer, é só trabalhar direito. Eu botei algumas coisinhas mais aqui, só para a gente lembrar que são 9h52, já faltam 8 minutos. Aí, vamos lá, é o que eu te falei, assim, a questão da experiência. Eu acho que a gente tem que sempre estar investindo nisso. Eu estou te falando que o tempo traz o conhecimento, mas contanto que você invista nele. Quando eu entrei na Fênix, em 90, tinham 40 pastas lá, ou mais, de construtoras, tudo bagunçado. O meu trabalho no início, na primeira semana, foi organizar as pastas de construtora. Então, eu peguei cada consultora, tinha 2, 3 plantas, organizei planta baixa, corte lateral A, B, B, memorial descritivo, coloquei cada pasta bonitinho, 2 quartos amarela, verde. Eu tive o privilégio de ajudar a empresa em organizar o departamento de lançamento. Com 1 mês organizando, eu era novato, tinha 21 anos, eu não sabia nem aonde era o bairro de Jardim da Penha e Praia do Canto. Com 1 mês, eu conhecia mais imóveis de lançamento do que todos os corretores lá. E eu que tinha corretor velho, tá? Já tinha corretor na época de 15, 20 anos de corretagem. Na época, em 91. 90, 91. Então, se você se dedicar, esquece o passado. Começa agora. Faz uma lista de tudo que você tem, aonde você quer atuar. Faz tudo o que você tem que aprender. E quantifica isso por dia. Isso vai fazer você ser produtivo. Isso é muito interessante. E você tem que ter a tal da resiliência. Começa hoje, não queira que dê resultado amanhã, não. O imediatismo hoje é muito grande. Pelas facilidades que você tem de informação, de internet, etc. Você acha que você vai fazer assim. Você vê que todo moleque novo começa a montar uma coisa, quer que seja em 1 semana ele vai ser milionário. Você tem que esperar a fruta maturar. Você tem que esperar o seu lado profissional maturar. Você tem que ter paciência, você tem que ter humildade, que é outra coisa que é importantíssima. Camarada que não é humilde, não tem ouvido. Quem não tem ouvido não aprende. E uma das coisas que eu até botei no finalzinho aqui, que eu acho muito legal, é o seguinte: um dos melhores gerentes que eu já vi, o melhor gerente que eu já tive de venda, um cara espetacular, inteligente, um cara que entende de gente. Você tem que entender de gente. O camarada, ele era sensível, o cara era foda. Na época de hiperinflação, você tem que entender de conta, o cara era fera. Estudo de mercado, de evolução da economia, o cara era muito bom. E ele foi crescendo, e chegou uma hora que ele achou que ele era o rei do mundo, o nariz dele cresceu, a tal da soberba. Esse camarada
hoje não é ninguém. Ele se perdeu. O cara que é soberbo nesse mercado, o cara que é desonesto nesse mercado, ele não fica. Vitória é muito pequeno. Os corretores antigos que estão aqui hoje, os que não prestam, você sabe na hora. Eu fui fazer um safari outro dia, um colega me ligou e falou, isso é um cara filho da mãe. E realmente é um filho da mãe. E eu sei disso e quem tá, não preciso te falar, quem está ali sabe que ele não presta. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa questão da honestidade. Meu pai falava isso. Você fazendo as coisas certas ainda dá errado. Você tem que ser uma pessoa correta. As coisas vão acontecer naturalmente para o seu lado. Quem não fala mentira não entra em contradição. Quando você é sincero com o seu cliente, abre o seu coração com o cliente, as coisas acontecem naturalmente. É óbvio. Quando eu fui dar uma força para a Léo, para a Lu, para não sei o quê, para porra, bom prazer, cara, de boa mesmo. Porque eu sei que amanhã o Léo vai encontrar comigo, pô, Carlinhos, beleza, o dia que eu precisar, tá aí na área. E Vitória é muito pequeno. Se a gente for ver, Remax hoje tem 100 e poucos corretores, 150, não sei. Daqui a pouco a gente está com 400, 500 corretores. Tem 12 mil e pouco no estado, na ativa deve ter uns 8 mil corretores. Se você for um cara bom, a galera vai te conhecer. Se você for filha da mãe, também. E se você não participar de eventos, se você não botar sua cara no mercado, ninguém vai te conhecer. Então, assim, faltam 4 minutos. Um resumo breve disso aí, eu acho que a Remax vai ajudar muito o mercado em Vitória, ajudando muito, tem muita fé nisso. Eu acho que quem investir em conhecimento vai estar na frente também, não conhecimento só de imóveis, mas assuntos relativos a isso, como financiamento, fundo de garantia, escritura, registro, tudo. Economia, leia, pô, em vez de ver a parte policial, quem está morrendo, quem está vivendo, bota lá a economia, vê qual que é o que o nosso governo está fazendo, vai fazer, qual a expectativa daqui a 1 ano, 2 anos, qual a expectativa do clube. Ó, se eu perguntar aqui, ó, são quantas pessoas tem aqui? Nem sei, 50, 62 pessoas. Se eu perguntar qual é o clube dos últimos 12 meses, duvido que 10% saiba. Qual foi o GPM nos últimos 12 meses? Você tem que saber isso na ponta da língua, isso tem que ser assim, ó. Entendeu? Então, essas informações, quando você começa a conversar com um cliente ou com um amigo, isso vem à tona. Você começa sai naturalmente. Mas para sair naturalmente, você tem que ter vivido, você tem que ter estudado, tem que ter visitado apartamentos, tem que ter viajado, você tem que ter conversa, tem que ter história. Isso aí é o que eu acho que ajuda muito nas vendas aí dos profissionais da área. Entendeu? Basicamente isso aí, 2 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Prazerão estar falando com vocês aí, galera. Muito bom. Rapaz, que aula, hein? Que aula. Grande, Ambrósio. A próxima aula, 6 da tarde com a cervejinha, hein? Porra, que aula, hein? Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Vendedor mundial, qual é o seu nome, vendedor mundial, que você levantou a mão aí? Abre o microfone para falar. Porque eu não sei onde que lê aqui, no CC aqui, né? Deixa eu ver. Legenda. Deixa eu ver se vai dar aqui. Não deu, não. Quem é? Pode falar, meu amigo. Só que você tem que abrir o microfone. Tá enrolado aí. Um outro detalhe legal também, gente, rapidinho, enquanto alguém vier perguntar alguma coisa, quando vocês forem fazer um estudo, eu tenho déficit de atenção, para mim é foda, estudar não é fácil, não. Bom dia, senhores. Hein? Pode perguntar, depois eu falo aqui. Agora dá para te ouvir. Pode falar. Peixoto, Remax Lançamentos. Boa. Grande Peixoto. Tá bom, amigo? Bom. Parabéns, hein? Muito bom. Valeu. A gente sempre aprende alguma coisa. Toda hora, todo momento. Isso aí. Vamos que vamos. Vamos. Bom demais, bom demais. Tamo junto no lançamento, hein? Daqui a pouco nós estamos arrebentando aí. Deus Mas quiser. assim, monta um critério, monta um cronograma de estudo em qualquer produto que você for fazer, principalmente lançamento.
Nome do prédio, quantos metros, quem construiu, pá. Isso aí, quando você faz padrão, facilita seu estudo, tá? É bem legal. Você que tá dando de lançamento aí, ó. Daqui a pouco você está conhecendo tudo. Daqui a 2 anos, você... nome, voz saltear, toda a informação de todos os prédios. Genial. Boa. Valeu, garoto. Obrigado. Valeu. Galera, eu acho que é isso aí. Aloysio, tá na mão. Qualquer coisa, próxima 6 da tarde, hein? Márcia tem uma pergunta? Márcia Silva, Márcia Sena. Calma que tem gente ainda, Carlinhos. Calma. Que deu 10 horas, eu fico preocupado. Alguém mais aí? Pessoal, Carlinhos, obrigado, viu, cara? Uma aula, muita coisa que você falou, você vai falando as coisas e vai aparecendo, vai surgindo na cabeça da gente. A história da vida, ela vai vindo na nossa cabeça. Sim. Quando você fala do início da sua história, a gente começa a remeter no início da minha... Eu, pelo menos, remeti ao início da minha história. Aí você vai... E uma das coisas que você falou, assim, que, cara, não tem como não ser isso, você vai fazendo as coisas, a oportunidade vai estudando, porque para quem está pronto, a oportunidade que aparece, você consegue abraçar. Então, continue aí todo mundo estudando, fazendo, correndo atrás, porque a oportunidade, quando ela aparece, você vai estar pronto para ela. Sim. Como diz o caso, cavalo selado não passa 2 vezes, né? Às vezes até passa, meu amigo, mas tem gente que insiste em não ficar preparado. Aqui, é coisa simples, eu sempre fiz esse acompanhamento com os colegas. Tem a taxa, todo corretor pode fazer isso aí. Cada cliente que você atender, anota ali o seu nome, cliente, ou por lead ou de contato. O aproveitamento geral do mercado desde 1990 é de 2 a 3,2%. A cada 100 clientes, de 2 vendas a 3 vendas,2%. O bom corretor faz em torno de 10 a 12%. Alguns ultrapassam, isso depende muito de época, tá? Mas se você conseguir fazer 10% de aproveitamento dos seus clientes, e esquece esse negócio de lead. Lead é 90% sem vergonha. Você tem que ter sua captação de cliente rua. Em restaurantes, em atividade física, na igreja, ali é o contato. Aí é onde você capta mais cliente, onde você tem potencial, né, de cliente comprador, geralmente nessas áreas aí. Entendeu? Saulinho Fera aí, quer fazer uma pergunta? Carlinhos, parabéns, hein? Grande Saulinho, irmão. Parabéns. Gostei de saber que você está remando de 7 às 8. Pelo menos pega uma cozinha. Excelente. Tô de malandro aí, ó. Vou lá com você. Vamos lá, Fernando, tamo junto. Parabéns, irmão. Das melhores academias. Fico com Deus. Ótima semana. Valeu, Saulinho. Abraço, irmão. Abraço, Aloysio. Abraço, Eduardo. Todo mundo. Valeu. Pessoal, só um recadinho aqui antes de todo mundo sair, porque o pessoal já começou a sair. Dia 4 de agosto vai ter a corrida do Cresce. E os corredores aí, a turma que é corredora, a Remax está patrocinando este evento. Então, nós teremos 10 inscrições para sortear para os corredores, para quem for aí a turma corredora. E aí eu vou colocar no grupo de corredores lá, para colocarem uma lista com seus nomes, e a gente vai sortear para os corredores, uma inscrição aí gratuita para correr nessa corrida que é muito bacana. Carlinhos, obrigado. Valeu. Sensacional, obrigado aí pela presença de todo mundo. Mais uma segunda-feira. André está aí, quer falar alguma coisa, André? Valeu, meu amigo, valeu por tudo aí. Você é um cara que além de elevar o nível profissional, você eleva o astral da rede. Então é muito bom ter esse mineiro aí, genuíno, junto com a gente, meu irmão. Obrigado por o Andrezinho. Para todo mundo, cara. Aloysio. Boa. Beleza, valeu, obrigado, pessoal. Carlinhos. Boa semana. Vamos para cima aí, hein? Valeu. Abraço. Obrigado, Carlinhos. Valeu, abraço, galera. Valeu. Tamo lá, hein? Precisar. Posição.